Eita, Arthur, mas que saga, hein? Rapaz, tá doido. Vamos fazer o seguinte. Então aqui eu vou gravar um videozinho pra vocês. A dinâmica do vídeo é um pouco diferente, né? Não tem como a gente ter tanta integração entre eu e você. Então eu vou falar aqui. Obviamente não vou gravar 40 minutos, porque senão é um vídeo muito extenso, né? E também alonga muito no conteúdo. E como não tem essa integração, então 40 minutos no vídeo é muito mais coisa do que 40 minutos em aula presencial, você perguntando e tudo mais, tá? Então eu vou gravar um videozinho aqui, aquilo que eu preparei para hoje, tá? Eu vou te mostrando algumas imagens no próprio livro aqui, um livro da oitava série que eu tenho. Aí caso tenha alguma dúvida, você pergunta depois, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Eu estava falando para vocês pra você lá na aula ainda, a questão sobre as duas regiões da África, né? Quais são essas duas regiões? Norte da África e África subsaariana, beleza? Por que tem essa regionalização, por que tem essa divisão? Porque tem características diferentes, né? A gente sabe que regionalizar nada mais nada menos do que é você pegar um país, um território e dividir ele em regiões, em aspectos em comum, características em comum. Então, se tem uma região aqui, região A, que tem aspectos em comum aqui, beleza? Aí na região B tem outros aspectos em comum, mas que esses aspectos são diferentes da região A. E vai dividindo nesses blocos que são as regiões, beleza? E na África, então, a gente tem o norte da África e a África subsaariana. Qual que é a diferença que vai ser apresentada aqui? Lá no norte da África, que é essa região aqui, ó, deixa eu já colocar para você vai entender. Nesse livrinho você vai entender bem, ó, essa imagem bem aqui, o que acontece? O norte da África aqui em laranja e a África subsaariana aqui em verde, tá? Então o que vai acontecer? Lá no norte da África, esse pontinho laranja que eu mostrei para você aqui agora, é uma África mais rica, uma África mais desenvolvida e uma África branca, onde nós chamamos. Por que branca? Quando a gente fala África, o povo já põe na cabeça, população negra e tal, mas não significa necessariamente que é isso, tá? Tanto é porque na África do Norte, né, os países da África do Norte ali é considerado uma África branca. Por quê? Eles têm influência do povo árabe, do povo lá da região do Oriente Médio, porque desde lá de trás, no famoso Império Turco-Otomano, onde hoje é a Turquia, foi um império que foi avançando no seu território e chegou ali em todo o Oriente Médio e avançou por todo o norte da África. Então, todo aquele pessoal que hoje está ali no norte da África é influenciado e tem toda essa influência da cultura árabe lá da região do Oriente Médio. Beleza? Essa aqui é a questão, tá? Então, as características da África do Norte, branca, desenvolvida e uma África mais rica. Quando a gente pega a África subsaariana, que é aquela que está abaixo do Saara, né? Aí é uma África negra, pobre e que não tem desenvolvimento, né? Um desenvolvimento muito pequeno. Não vou colocar zero também, né? Mas é um desenvolvimento muito pequeno, tá? Então a gente tem essa diferenciação aqui, beleza? Então acaba que os países do norte da África são mais beneficiados por conta dessa influência árabe que tem lá na região. Então quando a gente pega Egito, Argélia, Líbia, tudo isso são regiões que acabam sendo influenciados lá pela região árabe, beleza? Então essa diferenciação que tem lá, tranquilo? Só esse aspecto para você entender essa parada aqui, beleza? E aí tem uma outra regionalização também que não tem muito sentido ficar falando ela aqui, regiões e tal, que a gente já viu regiões mundiais, né, em assuntos anteriores, então a gente vai passando aqui, beleza? Agora eu vou explicar para você uma questão sobre aspectos naturais da África. Uma coisa tem que colocar na cabeça. A paisagem da África é uma paisagem em espelho. Como assim? Vou explicar essa questão aqui, ó. Vou colocar aqui na página. O que vai acontecer? O continente africano, a paisagem da África, né, é em espelho. Então o que vai acontecer aqui, ó? Aqui é a linha do Equador, certo? Essa linha bem aqui, linha do Equador. Aqui tem o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? A África era cortada aqui pela linha do Equador, então tem os dois hemisférios. Basicamente, o território que a África vai ter em direção sul, em termos de latitude, até aqui embaixo, que vai chegar ali uns 33
e pouquinho, 35 graus, vou colocar 35 graus. Então 35 graus de latitude sul. Vai ser a mesma quantidade que ela vai ter em direção norte, aqui, ó, chegando nesse chifrezinho da África que a gente fala aqui, ó, 35 graus norte. Então 35 graus de latitude norte e 35 graus de latitude sul. Então o que vai acontecer? A latitude que nós temos em direção norte vai ser basicamente a mesma que nós teremos em direção ao sul, beleza? Então, o nível de radiação solar na África, ela vai ser muito semelhante, tanto em direção norte quanto em direção a sul, beleza? Por conta dessa questão, por conta desse território que é igual ao norte e ao sul. E o que vai acontecer? Tanto o clima e a vegetação, eles vão se espelhar. Então, o que é um espelho? Você que tem um espelho aqui, o que é espelhar? Você coloca um espelho aqui, aí você coloca uma imagem desse lado. Tudo que você colocar desse lado aqui vai refletir uma imagem. E é como se estivesse sendo refletido aqui atrás uma imagem semelhante a essa. Não sei se você já chegou a ver questão de física. Não sei se estuda física, está estudando física ainda não, né, no ano. Mas em física você vê essa questão do espelho, né? Então vai refletir essa imagem aqui, é como se essa imagem estivesse sendo projetada aqui no fundo do espelho, tá? E aí, o que acontece? Na África vai ocorrer isso. Então aqui na linha do Equador, a gente vai ter como se fosse um espelho e tudo que tiver aqui em direção ao sul vai ter em direção ao norte. Por exemplo, bem aqui, ó, próximo da linha do Equador, tem um clima equatorial, certo? Aqui em cima, logo acima da linha do Equador, vou chegar mais perto para você ver aqui, ó, vai ter também. Aí aqui em laranja, clima tropical. Aqui em laranja também clima tropical, tá? Aqui esse amarelinho, semiárido. Aqui embaixo, semiárido. Esse laranja, um pouquinho mais escuro, clima árido. Aqui embaixo, ó, também clima árido, região desértica, tá? Aqui em cima, clima mediterrâneo. Esse bem aqui, esse verdinho claro. Aqui embaixo, aqui, só um pedacinho, também clima mediterrâneo. Então, por isso que a gente fala, os aspectos naturais da África são espelhados. Aquilo que tem no norte vai ter no sul. Por quê? Devido toda a sua extensão latitudinal, porque a latitude que a África tem no norte é a mesma que ela vai ter no sul, aproximadamente 35 graus para norte e para sul, beleza? Essa aqui é a questão. Então, tem clima mediterrâneo no norte da África, tem um clima mediterrâneo no extremo sul da África. Tem um clima árido na região norte da África, tem um clima semiárido, ou clima árido na parte sul da África também, beleza? Sempre vai ser assim por conta dessa distribuição de terras, tá? E aqui tem a vegetação vai ser a mesma coisa. Uma coisa que tem que colocar na cabeça é o seguinte: clima e vegetação são duas coisas que caminham juntas, tá? Então, se vai ter clima espelhado na África, tanto no norte quanto no sul, a vegetação é a mesma forma. Por quê? Vegetação equatorial vai estar no clima equatorial. Então, se o clima equatorial tem tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul na África, a vegetação equatorial, mesma forma, vai ter no hemisfério norte e no hemisfério sul. Savana na África, vai ter no hemisfério norte, vai ter no hemisfério sul. Vegetação desértica, estepes, vai ter na região do hemisfério norte e também na região do hemisfério sul. Beleza? Tudo vai se comportar assim. Por quê? Por conta desse espelhamento que a gente tem, por conta dessa questão aqui, beleza? Lembrando que se houver alguma dúvida depois, você entra em contato comigo para falar dessas questões, tá? E aí, basicamente, a África é um país que, quando a gente fala das características que a gente vai ter ali dos climas e também da vegetação, falando primeiramente de clima, o que a gente vai ter? É uma região bem tropical, né? Ele passa pela região tropical, região equatorial e também na região subtropical. Só que as latitudes ali são baixas, próximo do Equador, e médias latitudes também, tá? Então, quando a gente fala assim, 35 graus de latitude, que é onde bate ali a África, não é uma latitude tão alta. Chega uma média latitude, uma coisa, tá? Que não é uma latitude tão alta assim. Então, o que vai acontecer? A África é considerada um continente quente. Tanto é que os climas que tem lá, os que predominam, clima equatorial, que predomina, clima tropical, clima mediterrâneo, clima subtropical, beleza? São os principais que vão predominar ali. E aí também tem o clima semiárido e o clima árido, tá? Que vão aparecer, por exemplo, o deserto do Saara, né, que fica no norte, e o deserto do Kalahari, que fica
na região sul, tá? Na região do hemisfério sul, deserto do Kalahari, tá próximo ali da África do Sul, Namíbia e tal, beleza? Então são basicamente 6: semiárido, árido, equatorial, tropical, mediterrâneo e subtropical. 6 climas na África, beleza? Essa que é a ideia aqui, tá? E é o que mostro no livro aqui. Esse livro você não tem, mas só para você poder tá ilustrando aqui, ó, beleza? Os tipos de clima que tem aqui, ó. Então, temperado, desértico, semiárido, desértico e árido é a mesma coisa, tá? Que ele coloca desértico, equatorial, tropical, beleza? Então, são esses aqui, tá? Já nas vegetações, vai ter floresta tropical e equatorial, vai ter estepes, savanas e deserto, tá? Então, floresta equatorial, floresta tropical, estepes, savanas e regiões desérticas, beleza? Basicamente 5 que vai se complementar, e a vegetação mediterrânea também, né? Que são 6 no total, vegetação mediterrânea, que predomina onde? Aonde tem o clima mediterrâneo, beleza? Então essa que é a ideia aqui. Então, põe esse negócio na cabeça. O que na África, o que encontrou na região norte, vai encontrar no sul também. Lembrando que isso é para aspectos físicos, tá? Aspectos sociais, aspecto cultural, não. Por exemplo, no aspecto cultural, como eu falei para você, existe no norte da África uma África branca e na África subsaariana uma África negra, beleza? Então tem essa diferença aí, tá? Vai ter essa diferenciação na questão cultural. Mas em aspectos físicos, o negócio vai ser espelhado. O que tem de um lado vai ter do outro também. Beleza, Arthur? Falando o seguinte, para não ficar um vídeo muito longo, só colocar mais uma questãozinha para você aqui e a gente já fecha para poder ficar um vídeo mais rapidinho, tá? Que eu falei de clima e vegetação, só falar um pouquinho da questão de hidrografia. O que é hidrografia? Os rios, né? Os corpos desses rios que nós temos ao decorrer da África, porque eles têm algumas características importantes. O que vai acontecer? Nesses rios, a maioria dos rios que nós temos no mundo todo, eles têm a nascente em um ponto e vão desaguar, né, no oceano, para fora do continente. Tem uma peculiaridade ali na região da África, o que é? Alguns rios, ele nascem na extremidade do continente e vão em direção ao interior do continente. Ou seja, não são todos, né? Acaba sendo minoria inclusive, mas alguns rios na região da África, eles vão desaguar dentro do continente, formando um lago, uma lagoa na região, tá? Então alguns rios ali não vão desaguar no mar, e sim para dentro do continente, formando um lago, uma lagoa ali, beleza? Importante saber dessa questão aí. A questão da hidrografia também é algo ali que dificulta muito a navegação na África. Porque, por exemplo, quando a gente pega o rio Amazonas que tem aqui no Brasil, é um rio navegável, né? Tem gente que utiliza para transporte esse rio e tudo mais, tá? Lá na região da África é muito difícil isso acontecer. Então lá eles não utilizam para navegação, mas tem um motivo, né? Por que eles não utilizam para navegação? Relevo muito acidentado. Cachoeira, por exemplo, como é que você vai estar transportando aqui uma mercadoria com um navio, não que seja um barco pequeno, e tem uma cachoeira, como é que o navio vai descer essa cachoeira? Não tem condições. Então, esses rios da África, a maioria deles, eles não são navegáveis por conta dessa questão, porque a África tem um relevo muito acidentado. Muitos planaltos e planícies que vão permitir quedas de água, né? Que são as famosas cachoeiras, e essas cachoeiras não vão permitir toda essa navegação, coisa que em outras partes do mundo tem. Lá não tem. Se tiver, é algo bem restrito, tá? Tem, mas é algo bem restrito. Algum rio aqui, outro ali. Os principais rios, eles acabam que não suportam a questão da navegação por conta do relevo acidentado, tá bom? Vale lembrar também o seguinte, quando a gente fala do principal rio da África, né, que inclusive é um dos principais do mundo também, é o famoso Rio Nilo. O Rio Nilo, aquele que passa ali pelo Egito, que vai ficar meio ruim de você ver, mas só para ter uma ideia aqui, ó, esse bem aqui é o Rio Nilo, então que ele vai desaguar lá no mar Mediterrâneo. Passa no Egito, né? É um rio histórico, inclusive, que toda a população, a civilização do Egito se instalaram ali às margens do Rio Nilo, porque naquela época, quando a gente fala aí de 3 mil anos antes de Cristo, até mais, né? 10 mil anos antes de Cristo, a gente está falando que não tinha tecnologia naquele momento, tá? Então o que vai acontecer?
Por conta disso tudo, as pessoas tinham que ir até o rio para poder ser abastecido. Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, a gente pega o rio que está passando longe, tem toda uma tecnologia de drenagem de água, de bomba de água, que pega a água do rio e leva para outra região. Mas na época não era bem assim. Na época, necessariamente, tinha que ir nas margens do rio. Tá? Então, a civilização egípcia, por exemplo, ela nasce por conta do rio Nilo. E o rio até hoje ainda tem a sua importância, obviamente, para abastecimento de água e tudo mais. Tá? Então, o rio é importante na região ali. E o rio Nilo nem se fala, né? Que é um rio que já milenar, tempos e tempos que ele abastece toda uma região e por aí vai. Beleza, Arthur? Então vamos fechando por hoje aqui, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Já bateu aqui, ó, 16 minutos, basicamente. Então a gente fecha por aqui. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem pelo WhatsApp, que eu te respondo diretamente por lá, beleza? E vou passar também as tarefas, né, que fiquei de passar essa lista dessa semana aí, beleza? Então, vamos fechando por aqui, fica com Deus, deu pra gente ver bastante coisa aqui, questão de aspectos naturais, clima, falamos também até um pouco do relevo, né, que o relevo é acidentado, junto com hidrografia, e também vegetação. Então, os aspectos naturais a gente matou aqui em 16 minutinhos, tá? Coisa simples, tranquila, mas se tiver dúvida, basta entrar em contato comigo, falou? Um abraço então, fique com Deus e até a próxima aula semana que vem. Até mais, fui!